Há cerca de 10 meses, eu estava passando alguns dias com meu melhor amigo da faculdade em sua cidade natal. Vou chamá-lo de Chris para preservar sua privacidade. Era uma cidade bem pequena, diferente do que eu estava acostumado, mas Chris estava me mostrando os arredores. Fomos aos bares, passeamos e nos divertimos bastante. Na minha última noite lá, ele mencionou um lugar que ele queria explorar há algum tempo, mas não tinha companhia para isso. Era uma casa ou uma cidade abandonada que ele conhecia, a alguns quilômetros na floresta. Na faculdade, costumávamos explorar e fazer trilhas o tempo todo, então pareceu uma ideia interessante. Apenas 30 minutos depois de ouvir sobre isso, já estávamos caminhando por um caminho na floresta. Ainda havia um pouco de luz do dia, mas levamos lanternas de cabeça, só por precaução. Depois de cerca de 20 minutos de caminhada, a trilha terminou e tivemos que seguir um caminho quase invisível entre as árvores. Esse percurso durou mais uma hora até que finalmente avistamos uma casa ao longe. À medida que nos aproximávamos, vimos várias outras casas atrás dela. Não era o que esperávamos. As casas não pareciam tão antigas. Estavam desgastadas e muito danificadas, mas tinham revestimentos modernos e outras características que as faziam parecer casas comuns. Havia até uma estrada de cascalho que conectava cada uma das casas. Parecia que estavam tentando construir uma comunidade e algo deu errado, fazendo com que abandonassem o local. Outras pessoas já tinham estado lá antes de nós, evidenciado pelos grafites nas paredes das casas. Chris e eu fomos até a primeira casa e olhamos pela porta aberta. Havia ervas daninhas crescendo no assoalho, mas estava vazia. Antes de entrarmos, um som alto de batida ecoou pela floresta. Ambos pulamos de susto e olhamos para a estrada de cascalho de onde achamos que o som veio. Depois desse barulho, ficou tudo em silêncio. Não tínhamos ideia do que era, mas como não vimos nada, entramos na casa. Não havia muito o que ver, mas o interessante era tentar descobrir por que alguém abandonaria aquele lugar. A casa parecia que teria sido bonita antes de ser deixada para trás. Depois de explorar o primeiro andar, subimos para o segundo. Curiosamente, estava muito mais escuro lá em cima, como se nenhuma janela deixasse entrar a luz. O corredor era curto, com apenas 2 portas e o que parecia ser um sótão no teto. Fomos até a primeira porta e a abrimos, vendo outro quarto vazio. Mas logo fomos interrompidos ao ouvir algo lá embaixo. Passos se arrastando pela grama e se aproximando da casa onde estávamos. Ficamos quietos, mas tínhamos certeza de que quem quer que fosse, provavelmente nos viu do lado de fora. Mas por que se aproximaria de nós? A pessoa chegou até a porta da frente e parou antes de entrar. Olá. Não respondemos. Eu só quero conversar, não vou fazer mal. Ele soava mais velho, quase como se estivesse sem dentes ou algo assim, tropeçando um pouco nas palavras. Depois disso, houve 1 minuto inteiro de silêncio. Ele não disse mais nada, mas também não ouvimos ir embora. Esperamos mais alguns minutos, ainda sem ouvir nada, até que Chris desceu a escada silenciosamente e olhou para a porta da frente. Ele virou e olhou para mim com o rosto pálido. Não tem ninguém lá. Rapidamente fui verificar por mim mesmo, mas ele não estava mentindo. Não havia ninguém na porta. Cautelosamente, fomos até a entrada e olhamos para fora. Havia uma linha de pegadas na grama, vindo das outras casas, mas nenhuma pegada voltando. Ambos percebemos ao mesmo tempo e corremos para a floresta, sabendo que o cara devia estar escondido dentro da casa. Saímos da floresta o mais rápido que pudemos e voltamos para a casa do Chris. Quem era aquele homem e por que queria falar conosco, não sabemos. Mas tenho certeza de que, se ele nos tivesse encontrado, provavelmente não estaríamos aqui para contar a história.
Eu estava dirigindo pelo país em uma viagem bastante agitada. Precisava resolver algumas coisas no trabalho em um escritório no extremo norte do Maine e decidi que, já que estaria na estrada, visitaria alguns amigos e familiares na costa leste. No meu quarto dia de viagem, passei a maior parte do dia dirigindo pela Pensilvânia. Havia muitas cidades interessantes, mas a maior parte do trajeto foi por áreas desertas. Para chegar onde eu queria, estava seguindo muitas rotas secundárias, que eram estradas longas e vazias de mão única. Quando começou a escurecer, a chuva começou a cair e o combustível do meu carro estava acabando. Eu não havia passado por nenhum posto de gasolina há um bom tempo, então imaginei que deveria haver um em breve. Porém, aquela estrada não passava por nenhuma cidade. Continuei dirigindo sob a chuva por mais 30 minutos, e quase sem visibilidade por causa do nevoeiro, avistei uma placa de posto de gasolina. Alguns momentos depois, ele surgiu à minha frente, à beira da estrada, escondido entre as árvores. Era bem pequeno, com apenas 2 bombas e um prédio minúsculo de conveniência atrás delas. Sem outra opção, entrei e estacionei, saindo do carro e abrindo o tanque de gasolina. Quando peguei a bomba e tentei inserir meu cartão, ela não funcionou. Limpei a tela empoeirada e tentei ver o que estava escrito, mas não aparecia nada, nem sequer estava ligada. Fui até a outra bomba e ela também estava desligada. Frustrado, olhei ao redor. Com a chuva e já sendo noite, era difícil enxergar qualquer coisa. O lugar parecia antigo e ultrapassado, mas muitos postos de gasolina também pareciam assim. Ao olhar mais de perto, notei uma pequena luz dentro do prédio de conveniência. Esperando que fosse um funcionário que pudesse me ajudar, saí debaixo da cobertura das bombas e corri até a porta. A umidade cobria todo o vidro da porta, então não consegui ver nada lá dentro. Só conseguia ver a luz refletindo no vidro. Girei a maçaneta, que rangeu ao abrir. Ao entrar, percebi imediatamente que algo estava errado. As prateleiras estavam vazias, algumas até derrubadas, e o lugar parecia destruído. A luz vinha de algum lugar nos fundos e parecia claramente ser de um lampião ou algo do tipo, definitivamente não era uma luz comum de loja. Fiquei lá apenas alguns segundos, e ao ver aquilo, rapidamente saí. Não sabia o que estava acontecendo ali, mas sabia que não era nada bom e definitivamente não iria me ajudar. Enquanto recuava para fora da loja e voltava para a chuva, virei em direção ao meu carro, mas havia uma pessoa ao lado dele. Ela estava completamente encharcada e apenas olhando ao redor do carro e pelas janelas. "Ei, o que você está fazendo?", gritei enquanto me aproximava rapidamente. A pessoa me olhou rapidamente e depois moveu os olhos para algo atrás de mim. Virei para olhar o prédio, e a porta da frente estava aberta. Um homem saiu na chuva. Ele tinha cabelos longos e pretos e um aspecto doentio. Não perdeu tempo avaliando a situação e imediatamente começou a correr em minha direção. A outra pessoa ao lado do meu carro apenas recuou enquanto eu entrava, mas o homem que corria não diminuiu a velocidade. Ele chegou até a minha porta e tentou abri-la. Enquanto eu arrancava com o carro, um som metálico alto reverberou pelo veículo. Acelerei e voltei para a estrada, conseguindo dirigir por mais meia hora antes de ficar sem gasolina. Felizmente, tinha sinal de celular na área e consegui pedir ajuda. Enquanto esperava, olhei para o exterior do meu carro e vi uma grande linha riscada na porta. Parecia que o homem havia passado uma faca nela quando eu estava saindo. A polícia me informou mais tarde naquela noite que o posto de gasolina onde eu estava não funcionava havia pelo menos uma década. Fora isso, nada mais aconteceu. O que teria acontecido se eu não tivesse saído a tempo, é algo que fica apenas no campo das teorias. Eu moro no meio-oeste e há muitos lugares abandonados perto de mim. Eu estava no último ano do ensino médio na época,
E meus amigos e eu costumávamos ir a esses lugares assustadores para nos divertir. Isso era algo bastante comum que os jovens faziam por aqui. Era o fim de semana do Memorial Day, o que significava que tínhamos 3 dias de folga da escola. Com o ano escolar chegando ao fim, decidimos explorar um lugar que queríamos visitar há um tempo, uma cidade fantasma chamada Cairo. Embora não fosse tecnicamente uma cidade fantasma completa, uma pequena parte dela ainda era habitada. Pelo que eu sabia, a cidade foi construída no final do século XIX e, devido a inundações e conflitos raciais, perdeu gradualmente sua população ao longo de quase 50 anos. A maior parte da cidade estava completamente vazia e intocada, deixada apenas para apodrecer. Ao ouvir sobre isso e escutar histórias de outras pessoas que tinham estado lá, ficamos todos muito interessados em ver por nós mesmos. No domingo, por volta das 6 da tarde, meu amigo Tristan me pegou, junto com Ryan, e dirigimos 2 horas para o sul até Cairo. A maior parte da viagem foi por enormes campos agrícolas, sem muitas cidades ou vilarejos por perto. Quando entramos na estrada que passava por Cairo, foi provavelmente a sensação mais estranha que já tive. Havia luzes fracas ao longe, vindas de algumas casas de moradores, mas tudo entre elas estava completamente escuro e abandonado. Estacionamos ao lado de um antigo prédio de tijolos que dizia o Licoro e saímos do carro. Ficamos ali por 1 minuto, sem realmente dizer nada, apenas ouvindo. O vento soprava, fazendo o metal e a madeira rangerem em todos os prédios, mas fora isso, estava absolutamente silencioso. Ryan liderou o caminho, caminhando pela estrada enquanto olhávamos ao redor. Do lado esquerdo da estrada, havia pequenas casas de madeira engolidas por vinhas e arbustos, e do lado direito, uma linha de antigas lojas. Quando chegamos ao meio da rua, uma delas chamou nossa atenção. Havia uma placa saindo do tijolo que dizia Ogen. Parecia um antigo teatro, até com uma bilheteria ao lado da entrada. Concordamos em verificar, então pegamos nossas lanternas e entramos por uma das janelas. Obviamente, estava muito escuro lá dentro, e nossas lanternas eram bem ruins, iluminando apenas alguns metros na direção em que apontávamos. A sala principal estava muito empoeirada e tinha um cheiro horrível, como de madeira podre ou mofo. O chão estava coberto de destroços, mas, enquanto olhávamos ao redor, Ryan de repente nos mandou parar. Tristan e eu imediatamente paramos de nos mover e falar, apenas olhando para Ryan. Ele parecia ter ouvido algo, então ficamos todos em silêncio, ouvindo qualquer ruído. Depois de 1 minuto, Ryan quebrou o silêncio e disse que jurava ter ouvido algo acima de nós. Ele disse que parecia um único passo, mas Tristan e eu não ouvimos nada e achamos que era provavelmente apenas o prédio rangendo. Continuamos olhando ao redor antes de passar pela única outra porta, que levava a uma escada para o 2º andar. Esse andar era onde estavam todas as cadeiras. Havia cerca de 50 cadeiras levando a uma varanda onde o palco ficava no andar de baixo. Começamos a andar, descendo a fileira de degraus entre as cadeiras, quando um pequeno rangido atrás de nós fez todos nos virarmos. No canto, um homem estava parado entre a parede e uma das cadeiras. Ele parecia completamente desalinhado e sem teto, e estava nos encarando fixamente enquanto segurava um pequeno revólver, apontando diretamente para mim. O silêncio no prédio era tanto que eu podia literalmente ouvir meu coração batendo no meu corpo. Antes que Tristan corresse de volta para as escadas, deixando apenas Ryan e eu, tentamos manter a calma e dissemos ao homem que estávamos indo embora. Mas ele não falou nem se moveu, então começamos a caminhar cuidadosamente de volta para as escadas, e assim que saímos de vista, corremos para fora do teatro e de volta para o carro. Dirigimos embora e passamos a maior parte de 1 hora em silêncio, absorvendo o que havia acontecido. Minha suposição é que o homem que vimos costumava viver na comunidade, mas, conforme a cidade se desfez, ele provavelmente ficou preso na confusão e foi forçado a se esconder e viver em um dos prédios abandonados. Havia muitas maneiras de aquela situação terminar, e todos nós sairmos ilesos era improvável. Desde então, não arriscamos nossa sorte em nenhum outro lugar.